primeiro semestre do ano de 2013 no Senado Federal foi marcado pela votação de uma série de projetos de extrema relevância para a sociedade. Senadores comemoraram a quantidade e a rapidez da aprovação de várias matérias de grande importância para a população. Satisfeito com o resultado positivo em função do ritmo veloz em que foram analisadas propostas nas comissões temáticas e no plenário, o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, ressaltou que a sociedade é quem deve e pode pautar o Congresso Nacional. Entre os projetos aprovados constam o que torna a corrupção crime hediondo e a exigência da ficha limpa para o ingresso no serviço público, a destinação dos royalties do petróleo para os setores da educação e saúde, a transparência e o controle social dos direitos autorais, o atendimento integral e imediato pela Rede SUS para as mulheres vítimas de violência sexual e o Estatuto da Juventude, que beneficia os jovens da faixa etária de 15 a 29 anos, também foram aprovados. Aqui no Senado, o Estatuto foi aprovado por unanimidade nas comissões e no plenário. O relator da proposta, senador Paulo Paim, participou de um debate no programa Inclusão com representantes da juventude brasileira. Senado Solidário. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. O senador Paulo Paim, relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, é o entrevistado do programa Inclusão. Senador, muito obrigada por aceitar nosso convite e debater com representantes de entidades da juventude o Estatuto. Participam deste debate a secretária nacional de Juventude da Presidência da República, Severine Macedo, o representante da Juventude do PMDB-DF, que é presidente, na verdade, o Arthur Porto, além do estudante de comunicação da Universidade Católica de Brasília, Augusto Dauster. Nós vamos passar a palavra ao senador, que foi o relator da matéria na CAIS, foi ovacionado ao dia da aprovação da proposta, e o senador é a melhor pessoa, na verdade, para explicar o que vai trazer de bom esse estatuto para a nossa juventude. Solange, primeiro, dizendo a alegria de estar aqui. E dizer que ovacionado é bondade sua, porque aquela moçada toda tinha que bater palmas, era para eles mesmo. Porque a Severine, aqui o Arthur, o Augusto, representam essa juventude. E foi a juventude que construiu o estatuto. A Manuela Dávila, lá na Câmara, foi relatora. Aqui o Rodolfo Rodrigues também foi relator e eu também. Mas nós ouvimos muito a juventude. Inclusive a juventude de todos os partidos. Todos os partidos nos procuraram, apresentaram suas propostas. A Severine teve um papel fundamental, porque ela reuniu essa moçada toda e foi nos apresentando a contribuição coletiva. Isso, para mim, é algo muito, muito importante. É um estatuto construído de baixo para cima. E ali nós vamos ter o que eu chamo a complementação da própria PEC da Juventude, que eu tive a alegria de trabalhar aqui no Senado pela aprovação. Aí vamos ter políticas públicas em todos os setores. Como eu fui autor do Estatuto do Idoso e da igualdade racial e da pessoa com deficiência, então eu me senti muito à vontade. Eu que já tenho mais de 60, poder ao mesmo tempo dizer que trabalhei no Estatuto do Idoso e numa política, eu diria, similar, mas numa grandeza ainda mais ampla, porque nós estamos tratando aqui daqueles que vão dirigir esse país no amanhã, né? A nossa juventude. Então tem política no campo da educação, no campo da segurança, no campo da saúde, no campo da inclusão social, no campo, poderia aqui, da organização da juventude via os conselhos municipais. Enfim, ele trabalha na sua amplitude com tudo aquilo que nós sonhamos durante a nossa geração e estamos vendo que essa geração agora vai tornar o sonho realidade. Vamos ter, de fato, uma lei de direitos e deveres que vai dar uma condução, para mim, num alto nível para a inclusão definitiva da cidadania plena da juventude do nosso país. E você, Severine, o que você achou da proposta do Estatuto da Juventude? Bom, acho que é importante destacar e parabenizar o esforço que o senador Paim, o senador Randolph, a relatora Manuela teve na Câmara, porque esse Estatuto está sendo debatido há quase 10 anos. É uma geração, né, que está aguardando, de fato, a aprovação do Estatuto. Eu destacaria
4 pontos do Estatuto que eu acho fundamental porque ele é importante. Primeiro, porque ele é uma grande declaração de direitos da juventude. Nós aprovamos em 2010 a PEC da Juventude, como citou muito bem o senador Paim, que inseriu o termo jovem na Constituição. A Constituição Federal não reconhecia a juventude como sujeito de direitos. O Estatuto define, então, quais são esses direitos. Se os jovens são sujeitos de direitos, quais são? Nós achamos que o Estatuto é um avanço nisso porque ele aponta justamente um olhar que é o desenvolvimento integral da juventude. Então, é necessário e é central para a autonomia e emancipação dos jovens a educação e o trabalho, mas o jovem também tem o direito à saúde, ao lazer, à cultura, à mobilidade, ao território, os jovens do campo, né? O direito a ter uma vida segura, o direito do acesso à justiça, por exemplo, né? O direito a não ser discriminado pela sua orientação sexual, pelo seu gênero, pela sua raça, dentre tantas outras questões. Então, essa questão da declaração do direito é extremamente importante. É outro grande avanço que o Estatuto garante. Ele coloca a política de juventude em uma condição de política de Estado. Hoje nós temos tudo que a gente avançou, o ProUni, o ProJovem, o Pronatec, a expansão das universidades, das escolas técnicas, por exemplo, dependeram de uma aposta de um governo sensível ao tema da juventude. Mas nós não podemos defender só da boa vontade dos nossos governantes. É preciso ter um marco legal e jurídico que ampare e que obrigue o Estado brasileiro a desenvolver políticas para a juventude, né? E quarto, porque ele garante, dessa maneira, sendo uma declaração de direitos, né? Apontando a política de juventude como a política de Estado. Na verdade, terceiro, ele garantirá a criação de um sistema nacional de juventude, que aí é definir melhor as atribuições. Como que o prefeito lá da cidade de Anita Garibaldi vai implementar essas políticas? Qual é seu papel? Com que recursos? Porque não basta termos um bom estatuto se ele não é possível ser implementado. Então, o sistema garantirá isso. E, em quarto, ele garante alguns benefícios diretos, como a questão da meia entrada e da meia passagem, que, se aprovado dessa maneira, vai garantir a ampliação ainda mais dos direitos dos jovens, tanto a cultura quanto a mobilidade, especialmente os jovens estudantes, os jovens de baixa renda, que foi um avanço importante, né, agora no Senado, ter acrescentado no direito à meia entrada e à meia passagem também aqueles jovens de famílias mais pobres que estão no CAD único, né, que já são beneficiados de um conjunto de programas e que, infelizmente, muitos desses não conseguem nem ir para a escola porque têm que trabalhar. Então, eles também precisam ter acesso à cultura, eles também precisam ter direito ao transporte. O que você gostaria de extrair do senador Paulo Paim ainda em relação ao Estatuto? Eu acho que o senador Paulo Paim tem uma grande experiência já na promoção, na relatoria de vários estatutos extremamente importantes, conquistas da sociedade, dos movimentos, das organizações. Então, uma das nossas grandes questões, senador, inclusive como governo, depois da aprovação, vai ser a regulamentação, para que isso tudo funcione. Então, a pergunta que eu faria para o senhor é como que esses estatutos que já foram aprovados ajudaram a instrumentalizar a sociedade e os governos e o parlamento para que esses direitos fossem implementados? Olha, Severino, primeiro vamos pegar o último, né? Primeiro é bom, né? Primeiro vamos pegar o último. Ficou bem, não. Mais ou menos, né? Porque o que eu digo último, como eu fui autor de diversos estatutos, o último foi o Estatuto da Igualdade Racial. E me lembro naquela oportunidade, eles diziam o seguinte: não pode ter política de cota no Estatuto da Igualdade Racial, senão nós não aprovamos. Está bem, tiramos de lá a política de cota. Mas depois, na regulamentação, baseado naquilo que nós escrevemos no Estatuto da Igualdade Racial, nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade, porque já tinha uma política das ações afirmativas, e aí então aprovamos a política de cota, permitindo que a nossa juventude, negros, pobres e índios tivessem um espaço nas universidades. Então a regulamentação ela vem nesse sentido. Aqui no Estatuto e na própria PEC, além de algumas coisas que são auto-aplicáveis, como a meia entrada e a meia passagem, muitos outros artigos dependerão da regulamentação. E na regulamentação vamos trabalhar de forma coletiva, como trabalhamos até o momento. Eu quero enfatizar aqui que a juventude ajudou muito, muito mesmo. Eu digo que 90% do que está ali foi obra do conjunto da juventude e 10%, tecnicamente, também tinha que ficar alguma coisinha para o Congresso, né? Senão só fiquei vocês com mérito. E por isso que nós, agora, na regulamentação, vamos trabalhar da mesma forma, que algumas coisas dependerão, claro, do Congresso, mas a maioria depende do Executivo, e aí vamos trabalhar juntos. No dia da votação do relatório do senador, do substitutivo na Comissão de Assuntos Sociais, 43 representantes de entidades da juventude vieram ao Senado Federal para participar
né? Foram eles que ovacionaram o senador logo após a relatoria e a aprovação unânime na comissão. Agora, para fazer a pergunta ao senador, um dos que participaram aqui, que foi o Augusto Arthur Porto, do PMDB, representa o PMDB do Distrito Federal, que vai fazer a pergunta para o senador: o que mais te chamou a atenção, o que mais te chama a atenção dentro do Estatuto? Primeiro, eu gostaria de parabenizar o senador por ser um sistematizador dessas proteções legais, né, individuais, que ele vem prestando esse serviço por meio dos estatutos. Agora, referente ao Estatuto da Juventude, eu gostaria de saber o seu olhar referente ao cotidiano do jovem. O que você acha que vai influenciar? Nós sabemos que a lei ela tem um estágio de maturação, né, não vai ser de imediato, mas o Estatuto vem a contemplar primeiramente aos mais pobres, né? Isso, graças a Deus, e graças ao seu trabalho, da Severina e de tantos outros companheiros da juventude, vieram focar nesse lado. Então, o que eu gostaria de saber é o cotidiano do jovem, o que você acha que vai influenciar diretamente? Olha, o Estatuto da Juventude, no mesmo princípio do Estatuto do Idoso, num primeiro momento, você vai ver sempre que alguns, mas quem paga a conta? Como é que fica isso? Quem vai ser transferido o preço final da minha entrada? Quem vai pagar a questão da passagem? Para mim, a juventude e a própria sociedade brasileira, com os seus instrumentos de fiscalização, que vai depender muito de vocês também. Por exemplo, como é que você vai saber se passar, como muitos querem, aqui no plenário, nesse debate, a questão do 40%, ou na Câmara, no Senado, nós temos que ter o cuidado de ver quem vai fiscalizar, para garantir que o estudante, quando chega lá, como é que chama, na boca do caixa, né? Vai lá com seus R$20, achando que aquilo é a meia entrada, diz, olha, acabou, não tem mais meia entrada. Então, a fiscalização, a denúncia junto ao Ministério Público, se for o caso, pelo não cumprimento da legislação, nós temos que estar muito antenados. Ou seja, esta peleia, como dizem os gaúchos, eu sou lá do Rio Grande do Sul, viu? Essa peleia não termina agora. Primeiros 2, 3 anos, com os outros estatutos que eu tive a alegria de participar, como autor e na política de cotas como relator, exige, no primeiro momento, muita fiscalização. Seja na minha entrada os espetáculos, ou seja na minha entrada até mesmo no transporte coletivo. Agora, pelo outro lado, eu entendo que quando formos avançando na regulamentação, vocês serão chamados novamente para contribuir para a implementação efetiva no dia a dia, que uma portaria pode, às vezes, mudar, inclusive, o objetivo da lei. Então, nós temos que estar muito em estado de alerta na forma que vai ser essa regulamentação. Eu não tenho dúvida que na área da educação, na área da saúde, na área do ensino técnico, o Estatuto ele vai dar uma grande contribuição. A obra, no seu conjunto, claro que não é perfeita, mas eu sei que nós, a partir da aprovação e da regulamentação, vamos ter um instrumento que vai ser o norte da nossa juventude, como eu dizia antes, para o exercício pleno da cidadania. E vocês, jovens, que ajudaram a construir o Estatuto, não é que ajudaram, vocês foram o sujeito da história. Eu diria, nós ajudamos. Nós, parlamentares, ajudamos. Vocês construíram e vocês têm uma missão enorme, no segundo momento, para a implementação. Agora vamos conversar, passar a palavra para o Augusto Dauster. É universitário, também participou já do projeto Rondon, né? Tem uma experiência bem rica. O que você gostaria de saber a mais sobre o Estatuto? Perguntar para o relator. Primeiro, além de parabenizar o senador pela aprovação, parabenizar pela figura do senador também as entidades e profissionais envolvidos na construção do Código, todos os jovens envolvidos, como o senador bem lembrou. E o ponto que eu acho muito importante, já foi tocado até pela Severine, é a questão que o Estatuto traz, ali, logo no começo do Estatuto, você determina que é proibida a discriminação do jovem em decorrência de raça, opção religiosa, de religião, né? Mas mais importante que eu achei, por orientação sexual, que é a questão, hoje o jovem não tem nenhuma segurança nesse sentido e é assassinado, é espancado diariamente apenas por ser homossexual. Eu quero saber como vai funcionar esse artigo, esse ponto, na garantia do jovem que hoje é espancado por conta de sua orientação, não seja mais espancado e caso haja ainda esse tipo de ação lamentável, o culpado seja punido como homofóbico que é, né? Tudo bem, Augusto. Essa pergunta, Augusto, eu quero responder ela também com o mesmo carinho que eu respondi a do Arthur,
porque é um tema que mexe comigo. Vou explicar por quê. E quero cumprimentar a juventude, mais uma vez. Porque eu sou relator do 122. E esse é um projeto que está em debate na casa há 10 anos e não tem quem consiga fazer aprovar. O 122 que criminaliza toda a homofobia, né? Que quer combater o ódio e a violência contra a orientação sexual de cada homem e de cada mulher. E vocês construíram uma redação ali, já a partir da Câmara, que já dá um norte para esse debate. Então, vocês estão contribuindo comigo, porque eu estou estudando com profundidade essa matéria. De fato, é uma situação assim que, digamos, para mim, meio que lembrar o Holocausto, né? Só por uma lembrança, ou lembrar uma das últimas guerras, o que estão fazendo com homens e mulheres que têm a sua orientação sexual. Isso é crime, é crime hediondo para mim. E a minha intenção, e aí você pergunta bem, que dá o gancho para o 122, é incluir na redação do 122, a partir do Estatuto da Juventude, uma redação clara, como é o crime de racismo. Eu sou o autor, inclusive, da lei da injúria. Quando alguém se refere a uma pessoa negra, querendo menosprezar ela pela cor, já é crime de injúria, é crime inafensável. Eu quero tentar construir uma redação que garanta que todo crime que vá na linha de proibir, coibir, inibir, difamar, desfazer, ofender, agredir o cidadão, homem ou mulher, pela sua orientação sexual, seja punido da mesma forma como é o crime de racismo. Aí sim nós teremos uma lei única, que todo preconceito será penalizado, será julgado e os infratores responderão pela mesma crime, seja contra o negro, contra o índio, contra o branco, contra a mulher, contra o idoso, contra o deficiente, que você trabalha tanto, Solange, você trabalha tanto nessa área, eu tenho acompanhado. Nós queremos incluir ali, e ali entraria a orientação sexual. E como vocês já deram essa redação primeira, e foi aprovado por unanimidade lá, e aqui em todas as comissões que passou, e vai ser aprovado, no meu entendimento, na redação final, esperamos que antes de julho, lá na Câmara, nós teremos um norte. Eu tenho como meta, e vou responder de forma bem direta aqui agora, aprovado o Estatuto da Juventude, eu vou começar a trabalhar intensamente, a partir da redação que vocês deram, a juventude brasileira deu, e isso eu vou usar como argumento, essa redação foi a juventude brasileira que deu, não fui eu como relator. Eles me deram a redação, Paim, essa redação é unânime em toda a juventude brasileira. Evangélico, católico, apostólico, romano, como é que chama? Quem não tem nível de religião? Laico? Ateu, enfim, o Estado é laico, né? Todos concordam com essa redação. Isso vai me ajudar, inclusive, na hora de aprovar esse PL. Agradecemos a presença do senador Paulo Paim, da Severine, do Arthur e do Augusto. Muito obrigada pela presença aqui nos estúdios da TV Senado, no programa Inclusão. O Inclusão volta já!